Pessoal, bom dia. Aqui é o Thiago Francisco, higienista ocupacional certificado. E esse é o quadro Café com Higiene Ocupacional. O que é esse quadro? É um quadro que ele é patrocinado pela Antecipar Engenharia, no qual todos os dias de segunda a sexta-feira eu estou aqui de 7h30 até as 8 horas numa live para poder tirar dúvidas de higiene ocupacional. E o assunto dessa semana é avaliação da exposição ocupacional ao ruído. O ruído, que é um agente que ele é um dos agentes mais presentes no ambiente de trabalho, né? Bom dia aí o pessoal que entrou, a Márcia, o Fábio, o HC CEPES, Social Prev. O assunto dessa semana é no Café com Higiene Ocupacional é a avaliação da exposição ocupacional ao ruído. O ruído, que ele é um agente que ele é muito presente no ambiente de trabalho, né? Talvez o agente mais presente no ambiente de trabalho, e muitas pessoas ainda têm dúvida de avaliação da exposição ocupacional ao ruído, calibração inicial, calibração final, qual que é a variação máxima permitida, né? De quanto em quanto tempo eu tenho que calibrar um audiodosímetro, qual que é o limite de tolerância para o ruído, né? Que o pessoal acha que é 85 decibéis e não é bem assim. Então, assim, o ruído, ele gera muitas dúvidas e muitas das vezes é o primeiro agente que a maioria dos profissionais na área de saúde e segurança do trabalho, eles acabam tendo contato, ou então eles acabam fazendo essa avaliação. Então, eu estou aqui essa semana para poder tirar dúvidas sobre esse assunto, né? Eu vou me limitar a falar apenas do ruído ocupacional. Existem outros tipos de ruído e no Café de Higiene Ocupacional dessa semana o assunto é esse. Ontem, infelizmente, não teve como fazer o Café com Higiene Ocupacional. Foi o primeiro dia que não teve como, né, realizar esse quadro. Mas, assim, a maioria dos dias, assim, a grande maioria, de segunda a sexta-feira, de 7h30 às 8 horas, eu, Thiago Francisco, higienista ocupacional, estou aqui para poder tirar dúvidas, né? E lembrando que hoje às 19 horas, né? Hoje, 6 de maio de 2020, terei uma live de 1 hora, né? Com o Ivomar Mezzoni. O Ivomar Mezzoni, ele é engenheiro agrícola, ele é técnico de segurança, engenheiro de segurança, perito e professor. Então vai ter uma super live aí com o professor Ivomar Mezzoni, no qual nós vamos falar sobre o programa de gerenciamento de riscos. Então anota aí na sua agenda que hoje às 19 horas, pontualmente às 19 horas, estarei eu e o professor Ivomar Mezzoni. E na sexta-feira a live é com Nestor W. Neto. Nestor, que é um grande influenciador aí na área de saúde e segurança do trabalho, e eu e o Nestor vamos falar sobre carreira na área de saúde e segurança do trabalho. Pessoal, lembrando que você pode mandar sua pergunta aqui, você pode participar ao vivo, você pode entrar e participar ao vivo, pode mandar sua pergunta aqui para poder tirar dúvida, e o assunto hoje é a avaliação da exposição ocupacional ao ruído, né? O ruído que é um dos agentes mais presentes, né? Uma pergunta aqui da Limiar Consultoria. Tiago, ouço sempre a afirmação de que calibração valida o passado e não o futuro. Como proceder caso eu mande meu calibrador ou dosímetro para calibrar e conste que ele não está calibrado? Vamos lá. Primeiramente, né, periodicidade de calibração. Que o Limiar Consultoria fez um ajuste na pergunta aqui, né? Está se referindo, digo referente aos trabalhos que já fiz. Vamos lá, pessoal, muito importante essa pergunta, e essa pergunta ela sempre causa muita dúvida. Vamos lá, periodicidade de calibração. Olha só, acabei de falar do Ivomar, o Ivomar acabou de entrar e acabei de falar para o pessoal aí que hoje às 19 horas estaremos eu
e o Ivomar Mezzoni para falar sobre o programa de gerenciamento de riscos, né? O assunto de hoje do Café com Higiene Ocupacional é a avaliação da exposição ocupacional ao ruído. E a Limiar Consultoria está fazendo uma pergunta aqui, ó. Eu vou repetir a pergunta, né? Tiago, ouço sempre a afirmação de que a calibração valida o passado e não o futuro. Como proceder caso eu mande meu calibrador ou dosímetro para calibrar e conste que ele não está calibrado? Digo referente aos trabalhos que já fiz. Vamos lá. Vamos falar de dois tipos de calibração, né? Uma calibração e um ajuste. Antes de cada medição, quando você for utilizar o seu medidor de nível de pressão sonora, ou então o seu audiodosímetro, você tem que fazer uma calibração inicial e logo quando você encerrar a sua amostragem, né, você tem que fazer uma calibração final. Esse procedimento ele consta na norma de higiene ocupacional ENEGAL 01, é um procedimento obrigatório. Então, quando você comprar um audiodosímetro, se você tiver um audiodosímetro, obrigatoriamente você também tem que ter um calibrador acústico. Então, o primeiro ponto é esse. Se eu tenho um dosímetro, eu tenho que ter um calibrador acústico. Obrigatoriamente eu tenho que fazer a calibração inicial e tenho que fazer a calibração final, ou seja, antes da amostragem e após a amostragem. Primeiro ponto é esse. Essa variação entre a calibração inicial e a calibração final, ela não pode ser maior do que mais ou menos 1 decibel, ok? Então, os bons equipamentos, os equipamentos assim, primeira linha do mercado, geralmente essa variação ela dá menos do que 0,5, ok? Então, esse é um ponto. Na prática, você tem que fazer a calibração inicial e a calibração final, ok? Vamos falar agora de um outro padrão de calibração, que é quando você envia o seu audiodosímetro para um laboratório externo, né? Um laboratório para fazer aquela calibração periódica. E aí vem aquela pergunta, né? De quanto em quanto tempo eu tenho que calibrar o meu audiodosímetro num laboratório externo? A norma de higiene ocupacional ENEGAL 01, ela fala que essa periodicidade é de acordo com as recomendações do fabricante, ok? Então, você calibra de acordo com aquilo que o fabricante recomenda. Aí vem a outra pergunta, Tiago, mas e se o fabricante não especificar qual que é a periodicidade de calibração? E aí, pessoal, por incrível que pareça, vou tocar num assunto polêmico aqui, mas é um assunto que eu estou bem embasado tecnicamente. Inclusive, saiu uma matéria na revista BHO sobre esse assunto, de um grande profissional, e eu concordo com ele. Vamos lá, se o fabricante não determina, quem vai determinar essa periodicidade de calibração é você, enquanto profissional que está utilizando o audiodosímetro. Você pode determinar que a calibração seja a cada 6 meses, você pode determinar que ela seja anual, você pode determinar que essa calibração ela pode ser a cada 2 anos e você pode determinar que ela seja a cada 5 anos. Nossa, Tiago, mas 5 anos não é muito, não? Aí entra a questão do julgamento profissional. Se você utiliza muito o audiodosímetro, só o fato de você utilizar ele muito não quer dizer que você tem que ficar mandando ele para calibrar. Então, quando é que eu tenho que mandar ele para calibrar num laboratório externo? Quando houver dúvida em relação à resposta do instrumento ou quando houver algum dano eletromecânico no audiodosímetro, aí sim você teria motivo para mandar ele para calibrar. Exemplo, quando houver dúvidas em relação à resposta do audiodosímetro. Imagina que você está fazendo uma avaliação num escritório, num ambiente que você tem certeza que a dose de ruído ela vai ser menor do que 50%. E aí, de repente, me aparece uma dose lá de 200%. Opa, esse resultado ele não condiz com o ambiente que eu avaliei. Então, aí sim é um motivo para você mandar ele para calibração, ok? Segundo ponto, segundo motivo, se ele sofreu algum dano eletromecânico, se o audiodosímetro caiu, se ele trincou o visor, ou seja, esse é um motivo para você mandar ele para calibração, ok? Em um laboratório externo.
E aí, pessoal, por incrível que pareça, eu sei que vocês vão me questionar agora, vocês vão falar, tem uma matéria na revista ABHO, eu posso até localizar essa matéria, tirar uma foto aí até mesmo para me manter a minha prova social disso, né? Segundo um grande higienista ocupacional famoso, no qual eu sou muito fã, ele menciona que você não tem que calibrar o seu audiodosímetro. Ele fala isso com todas as palavras. Você não tem que calibrar o seu audiodosímetro. Você tem que calibrar anualmente o calibrador do seu audiodosímetro. O calibrador, o que é o calibrador? É o equipamento que você utiliza para fazer a calibração inicial e a calibração final. Então, um higienista no qual eu respeito muito e defendo essa ideia também, não é só porque ele está falando, eu acredito também, você não tem que calibrar o seu audiodosímetro, a menos nesses dois casos que eu acabei de falar. Se existe dúvida em relação à resposta do equipamento, ou então se ele sofreu algum dano eletromecânico. Então, o primeiro ponto é esse daí. Tiago, nossa, mas você está falando que eu não tenho que calibrar meu audiodosímetro? Sim, eu estou falando isso porque quando ele nasce, né, vamos imaginar, o audiodosímetro nasceu, ele já vem com as características que ele tem que ter, ou seja, ele já vem adequado à finalidade dele. Então, essa calibração são nessas duas situações. Agora, o que eu vejo muito acontecer, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, é o seguinte: vamos falar de PGR, vamos falar de sistema de gestão em relação ao audiodosímetro. Existem procedimentos, tanto na ISO 9001, na 14001, na OHSAS 18001, que determina que a organização ela tem que ter um procedimento para calibração em intervalos planejados. Se na hora que você escreveu o seu procedimento lá, que seria lá o título do procedimento, calibração de equipamentos de medição, se no seu procedimento você escrever que vai fazer anualmente essa calibração, foi você que se propôs a escrever isso, e se vier um auditor, né, do sistema de gestão integrado, do sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho, ele vai te cobrar aquilo que você escreveu no seu procedimento. E se você não estiver calibrando anualmente, ou que seja semestralmente, ou que seja a cada 2 anos, conforme você escreveu no seu procedimento, aí sim você vai receber uma não conformidade. O que é uma não conformidade? É um não atendimento a um requisito. Então, se você se propôs a escrever um procedimento de calibração para atender o seu sistema de gestão e você não está cumprindo esse intervalo que foi você mesmo que escreveu, você mesmo que se comprometeu, aí então você vai tomar uma não conformidade. Ok? Uma pergunta que o pessoal faz: Tiago, qual laboratório eu vou enviar o meu audiodosímetro? Eu não vou falar marca, eu não vou falar nome de laboratório aqui, até mesmo porque eu não tenho vínculo diretamente assim com nenhum deles. Então, assim, a única dica que eu te dou é o seguinte: a boa prática, ela nos remete que devemos calibrar os nossos equipamentos em laboratórios acreditados, tá? Não é rastreável, não. Estou falando laboratório acreditado na Rede Brasileira de Calibração, conhecida RBC e Metro. Então, assim, todos os meus audiodosímetros, eu não estou preocupado se é o laboratório A, B, C ou D. Eu estou preocupado se ele é acreditado na Rede Brasileira de Calibração. Tiago, como que eu faço para descobrir se ele é acreditado? Você digita aí na internet aí, laboratórios acreditados para acústica, né, e vibração. Você vai ver lá. Se a empresa no qual você quer mandar o seu audiodosímetro estiver lá na lista, ela está acreditada. Agora, o fato dela estar acreditada em ruído não quer dizer que está acreditada para outros agentes, tá certo? Então, você tem que tomar cuidado quanto a isso. Uma coisa que acontece muito, essa agora eu não vou afirmar porque já tem muito tempo que eu não leio a NBR 17025, mas ao que eu me lembro, as empresas de calibração, elas não podem colocar periodicidade de calibração no laudo, ok? Não podem colocar isso. Por que a NBR tirou isso? Estava virando literalmente um negócio, uma questão comercial e não técnica da finalidade de calibrar o equipamento para verificar se ele continua com todos os requisitos necessários para fazer
uma boa avaliação da exposição ocupacional, no caso ao ruído, ok? Então, limiar consultoria. Talvez você deve estar pensando assim, Thiago, mas eu fiz a minha calibração, eu fiz as minhas medições no passado, mas eu só fiz a minha calibração agora. Então, Thiago Francisco, eu não vejo isso como muito problema diante de tudo aquilo que eu acabei de falar. Vou procurar essa matéria da revista BHO, que é uma matéria fantástica, que assim, essa afirmação eu estou apenas repassando, tá? Mas eu concordo com ela, eu quero deixar bem claro, não só por admirar quem escreveu essa matéria, que eu achei fantástica, mas assim, eu também acredito nisso, tá? Porque tem um mercado muito grande aí agora. Se você quer ter uma segurança, você mesmo determina o prazo, você que vai determinar de quanto em quanto tempo aquele audiodosímetro começa a ficar meio suspeito, entendeu? Com a sua prática, com o seu julgamento profissional, que você vai determinar essa periodicidade. Agora, lembrando, se você é uma empresa certificada no sistema de gestão de saúde e segurança, você escreveu que vai calibrar a cada 6 meses, ou que seja, a cada ano, obrigatoriamente você precisa cumprir o procedimento que você escreveu, ok? Vamos ver se tem mais pergunta. Vamos ver aqui, o Ivomar aí, que tinha acabado de entrar. A HC Sepsis, bom dia. Quanto aí certificado de calibração do dosímetro, realmente tem que ser anual? HC Sepsis, eu acabei, não sei se você teve a oportunidade de ouvir, mas eu acabei de falar exatamente isso, né, da periodicidade, que você tem que seguir as recomendações do fabricante, e caso o fabricante não especifique, você mesmo vai determinar isso com base no seu julgamento profissional da utilização do equipamento. E outra, pessoal, é a utilização daquele equipamento. Vamos imaginar que você tem 5 audiodosímetros. Você tem o audiodosímetro A, B, C, D e E. O comportamento, essa periodicidade, eles podem diferir de um para o outro de acordo com o uso deles. Então, assim, isso daí você tem que acompanhar e analisar a resposta do audiodosímetro, ok? Vamos ver se tem mais pergunta. Social Prev, bom dia e obrigado pela pergunta. A pergunta é, Thiago, você recomendaria algum audiodosímetro para quem está iniciando? Olha, em relação à marca, eu acho complicado eu falar de marcas. Existem muitas marcas boas, marcas ruins no mercado, mas a recomendação que eu tenho que te passar, a resposta que eu tenho que te passar, é que você adquira um audiodosímetro de acordo com as especificações que estão presentes na norma de higiene ocupacional NHO 01, ou seja, que atenda aquelas configurações de faixa de medição, de indicação se ultrapassou 115 decibéis, que permita uma configuração conforme a NHO 01, uma configuração de incremento de duplicação de dose que está especificada lá, de nível de integração, de critério de referência, ou seja, antes de comprar um audiodosímetro, você precisa saber se ele atende à norma de higiene ocupacional, a NHO 01. Então, meu conselho é esse. E aí, pessoal, tem um outro ponto, agora ele é pessoal, tá? Isso é opinião minha. O que você precisa numa avaliação da exposição ocupacional ao ruído? A única coisa que você precisa de fato, e com essa coisa que eu vou falar, né, você consegue resolver praticamente todos os seus problemas. O seu audiodosímetro, o que você precisa é a dose. Se você tiver a dose e o tempo de medição, manualmente, tá, você consegue calcular o TWA, você consegue calcular o LAVG, você consegue calcular um nível de exposição e você consegue calcular um nível de exposição normalizado, ok? Que muitas das vezes a pessoa está começando e os equipamentos que já calculam isso tudo para você, eles têm um custo um pouco mais elevado, né? Então, o que você precisa? Da dose do tempo
de medição. Você anota o tempo inicial, o tempo final e a dose. Com base nesses 2 parâmetros, você consegue calcular todos esses parâmetros que eu te falei. Inclusive, eu tenho um vídeo de 35 minutos. É um vídeo de 35 minutos, mais um e-book que tem em torno de 70 páginas, um pouco mais do que isso. Tem um memorial de cálculo e tem uma folha de campo que eu disponibilizo isso gratuitamente. Você não vai pagar nada. Eu resumo em 35 minutos tudo aquilo que você precisa saber para fazer uma avaliação da exposição ocupacional do início ao fim e interpretar os resultados. Esse é um material gratuito, tá? Se você quiser receber ele, você pode estar entrando em contato comigo aqui, me mandando uma mensagem, que eu te passo o link, que você vai poder assistir esse vídeo. É um vídeo bem didático, eu descrevo todas as fórmulas ali que você precisa saber. Eu coloco em cores diferentes o que é constante e o que são os dados que você precisa inserir, ou seja, é muito simples, muito didático. Ainda que você, se for o seu caso, que você não tenha muita facilidade com matemática, eu faço um negócio um passo a passo mesmo, para você conseguir fazer uma medição desde a calibração inicial até a interpretação dos resultados. É um material gratuito, eu disponibilizo ele no meu grupo no Telegram também, que tem um link lá, mas você pode me mandar uma mensagem aqui, que eu encaminho para você o link para você acessar e baixar esse material gratuitamente. Pelos meus números, aí, se eu não estou enganado, mais de 1.000 pessoas já baixou esse material. O pessoal sempre me agradece, mandando mensagem, falando que facilitou. E detalhe, nesse e-book eu ensino como elaborar um relatório de avaliação da exposição ocupacional ao ruído, e eu ensino também como elaborar uma estrutura para um laudo de ruído, né? No caso, se você for um engenheiro de segurança, um médico do trabalho, tem toda essa estrutura lá que ela é gratuita, ok? Continuando aqui, ouvi Facina afirmando que realmente não pode, Thiago. Limiar, eu não entendi isso. Se você puder reescrever essa afirmação aí, eu não entendi. Se você puder mandar novamente aí. Ouviu Facina, mandar um abraço para o Alexandre Facina. O Alexandre Facina, ele é um profissional assim, inovador na área de tecnologia, na área de saúde e segurança do trabalho, né? Especificamente na área de higiene ocupacional. O Alexandre, ele tem assim, inovado muito com uma tecnologia brasileira na questão de equipamentos na área de higiene ocupacional, né? Voltando aqui, deixa eu ver aqui, parece que tem um áudio aqui, deixa eu olhar para o lado de cá aqui do computador. Esse daqui é um pouquinho demorado, esse daqui eu vou ter que ver com mais calma. Mas enfim, a Limiar Consultoria aí, um abraço pro Douglas aí. Lembrando, Douglas, segunda-feira estaremos no mesmo horário da nossa aula aí, de elaboração e implementação do programa de gerenciamento de riscos. E por falar no programa de gerenciamento de risco, hoje às 19 horas, né? Estarei eu e o Ivomar Mezzoni numa super live sobre o programa de gerenciamento de riscos. Quem é o Ivomar Mezzoni? Ele é um profissional referência na área de saúde e segurança do trabalho aí, especificamente em perícias e higiene ocupacional. Ele é um engenheiro agrícola, né? Um técnico de segurança, engenheiro de segurança, perito e professor. Nós estaremos numa live aí, que dentro de 1 hora a gente vai tirar dúvidas, vamos falar dos pontos mais importantes do programa de gerenciamento de riscos, né? Lembrando que você pode fazer perguntas aqui, você pode participar ao vivo do quadro Café com Higiene Ocupacional, e essa live ela vai ficar disponível no meu grupo no Telegram. Se você ainda não faz parte do meu grupo no Telegram, eu recomendo que você participe lá, porque no Telegram eu tenho certeza que tudo aquilo que eu envio chega para você, ok? Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Essas daqui eu vou ter que analisar, são dados aqui, são planilhas, depois eu dou uma olhada nisso daqui. Mas enfim, pessoal, estamos chegando aí, tem mais 6 minutos de café com higiene ocupacional.
Obrigado aí, sempre tem participado aí de 10 a 12 pessoas no nosso Café com Higiene Ocupacional. Coincidentemente, as mesmas pessoas, eu acho isso muito bacana aí, que é o momento que a gente tem que tirar dúvidas, né? Um outro item é o calibrador acústico, ele não precisa ser da mesma marca do audiodosímetro, ok? Ele não é obrigatório, é recomendável que seja da mesma marca, mas não é obrigatório, ok? O que é obrigatório é que o orifício de entrada do calibrador ele seja do mesmo tamanho que o microfone do audiodosímetro. Então, isso daí sim é obrigatório na relação calibrador e o audiodosímetro, o medidor de nível de pressão sonora. Então, isso daí é que é obrigatório, tá? Em relação ao audiodosímetro, né, toquei num ponto polêmico, eu achei até que o pessoal ia falar mais, né, ia questionar mais. Ponto polêmico que é esse, né? É em relação à prioridade de calibrar o calibrador acústico anualmente e não o audiodosímetro, ok? A menos que você suspeite da resposta do audiodosímetro ou então que ele tenha sofrido algum dano eletromecânico. Eu já tive casos que o audiodosímetro ele foi para calibração 3 vezes no ano mesmo, o audiodosímetro. Então, assim, por questões de dano material, questão de suspeita também no resultado do equipamento. E essa questão é importante eu botar essa matéria aqui, né, tirar uma foto, mandar para vocês aí, ou então postar ela lá no meu grupo no Telegram, né, que tem quase 1000 pessoas. Acho que esse assunto ele vai esquentar bem lá, né? Então, pessoal, temos aí mais 4 minutos aí de Café com Higiene Ocupacional. Agradeço a vocês aí pela participação aí, por estar acompanhando aí, né, pessoal que diariamente acompanha aí, tira dúvidas, né? E lembrando novamente aí que hoje às 19 horas, anota aí na sua agenda, tem essa super live aí com o Ivomar Mezzoni. Ivomar Mezzoni, que é um especialista nessa área de higiene ocupacional, na área de gestão, tem muita experiência aí no campo da higiene ocupacional, e a gente vai estar falando sobre o programa de gerenciamento de riscos. É a sua oportunidade de tirar dúvidas, então anota a sua dúvida aí, pode ser que a gente consiga responder. Não sei, de repente pode aparecer muitas dúvidas, mas vai que a sua dúvida a gente consiga responder ela. Então participa aí. Na sexta-feira a live é sobre carreira na área de saúde e segurança do trabalho. Vou conversar com o Nestor Neto, que é conhecido aí como um influenciador na área de saúde e segurança do trabalho, né? Vamos ver aqui mais uma pergunta chegando aqui. Beleza, tá chegando algumas perguntas aqui, que bom que está chegando, é um ponto polêmico. Eu vou localizar essa revista, porque eu tenho centenas de revistas aqui, de artigos de higiene ocupacional. Eu vou localizar essa revista, vou tirar uma foto e vou mandar, porque isso tudo ajuda a gente formar uma opinião. Tem gente que não concorda de jeito nenhum com esse artigo, assim, até deixar bem claro. Já o meu ponto de vista, eu concordo com ele, porque eu vi que faz sentido tudo aquilo que foi escrito. Então, assim, mas eu vou passar esse artigo aí, é um artigo, assim, bem interessante, com bastante fundamento técnico, né? Então, pessoal, temos aí mais 1 minuto do Café com Higiene Ocupacional. Essa semana o tema é a avaliação da exposição ocupacional ao ruído, né? Então a gente ainda tem aí, quinta e sexta-feira para poder falar sobre a avaliação da exposição ocupacional ao ruído. Lembrando que eu tenho um material gratuito, né? Uma aula sobre ruído aí, que você pode baixar ela gratuitamente. Você pode receber o e-book também, mais de 1000 pessoas já baixou esse e-book aí. Um memorial de cálculo, a folha de campo, que vai te ajudar na avaliação da exposição ocupacional ao ruído, que é um agente aí, que é um dos agentes mais presentes aí no ambiente de trabalho, ok? Amanhã vou estar tirando mais dúvidas aí,
E a gente se encontra hoje ainda, né? Hoje tem um mapa mental, né? Sempre tem um mapa mental, uma imagem no meu feed do Instagram. Tem o áudio sobre o vídeo que já foi postado hoje lá no meu grupo no Telegram. Tem também o Café com Higiene Ocupacional de ontem, ele vai pro grupo do Telegram hoje também. E às 15 horas tem um vídeo meu no meu perfil também no feed do Instagram. E hoje, às 7 horas da manhã, já foi postado um novo vídeo sobre os 10 maiores erros na área de higiene ocupacional no YouTube e também nos grupos do LinkedIn, do Facebook. Então, assim, para você que me acompanha aí, a gente está aumentando essa frequência, que começa às 7 horas da manhã, depois de 7 horas da manhã tem às 7h30 o Café com Higiene Ocupacional, depois tem às 11 horas o áudio, depois por volta do meio-dia tem um mapa mental, às 15 horas tem o vídeo no Instagram, e depois tem mais alguma coisa que agora eu não me lembro, né? Então, pessoal, obrigado por participar aí, são 8 horas agora em ponto, estamos encerrando o nosso Café com Higiene Ocupacional, e eu te aguardo lá no meu grupo no Telegram, no nosso áudio aí, até amanhã nesse mesmo horário.